Em meio ao julgamento dos réus que tentaram um golpe de Estado no Brasil, o presidente da Câmara, Hugo Mota, tenta passar por debaixo dos panos um projeto de lei que anistia os golpistas dos seus crimes. Tudo feito no apagar das luzes e em meio às pressões que chamam o Congresso de inimigo do povo. A situação foi denunciada pelo deputado Pastor Henrique Vieira em suas redes sociais. Urgente. Corre nos bastidores de Brasília a notícia que Hugo Mota pode colocar para votar anistia para os golpistas do 8 de janeiro ainda no mês de julho. Então vamos montar o quadro do que é o Congresso brasileiro hoje. Aumentar imposto sobre super ricos para aliviar os mais pobres, isso eles não querem. Fim da escala 6x1, que massacra todos os dias o nosso povo, eles também não querem. Corte de gastos em programas sociais, muitos apoiam. Aumento do número de deputados, a maioria votou a favor. Mais emendas parlamentares, mais recursos em emendas, também. E agora, anistia para quem tentou um golpe contra a democracia, no limite para proteger Bolsonaro e alguns generais. Esse é o retrato da maioria do nosso Congresso. Sim, é preciso continuar e ampliar a mobilização de rua e de rede, pressão política em cima do Congresso. E atenção, não tem nada a ver com ser anti-Congresso ou antipolítica. Não se trata disso, porque é até na política que estas coisas se resolvem. Mas esses coronéis não querem pressão, eles querem proteger os seus privilégios, impedir avanços sociais, sem dar satisfação ao povo, sem pressão política em cima deles. Em hipótese alguma nós podemos aceitar isso. Com democracia, com cidadania, com muita consciência, e na política é preciso cobrar, pressionar, mobilizar, porque esse é o retrato do Congresso hoje. Ou seja, taxar os super ricos não pode. Aumentar o número de deputados pode. Escala 6x1 de trabalho pode também. Anistia para golpista pode também. É o retrato daquilo que mantém esse país injusto, desigual, protegendo o bilionário e sacrificando o povo. Bora pra cima, com pedagogia, consciência política, pé no chão, conversando com todo mundo, rua e rede. Porque esses senhores aí, acostumados aos privilégios, precisam aprender a lidar com pressão política, pedagógica e popular. Líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, subiu o tom sobre o assunto ainda na quinta-feira na rede social X. Ele fez uma extensa publicação em que alegou a inconstitucionalidade da medida e destacou que nenhuma versão do PL da anistia é aceitável. Abre aspas. A mesma Casa Legislativa, que ontem aprovou um projeto para endurecer a progressão de regime de um extenso rol de crimes, agora quer aprovar às pressas um PL que anistia golpistas condenados por atentar contra a democracia. Que moral tem para punir uns e perdoar outros? Quem tentou destruir o Estado de Direito merece punição exemplar, e não prêmio político. Fecha aspas. Segundo Lindbergh, ao tentar perdoar de forma genérica pessoas condenadas pelo Supremo Tribunal Federal, STF, o projeto fere a separação dos poderes, pois anula decisões judiciais já definitivas através de um ato político do Congresso. Outro ponto destacado pelo deputado é que a medida viola o princípio da individualização da pena, previsto na Constituição. Isso porque a proposta concede perdão coletivo, sem levar em conta a gravidade dos atos, o grau de participação ou o contexto de cada caso. O parlamentar também lembrou que o artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal proíbe a anistia para crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Para o STF, os ataques de 8 de janeiro, quando manifestantes invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília, foram atos de vandalismo político e tentativa de golpe de Estado, enquadrados como crimes equiparados ao terrorismo. Na avaliação de Lindbergh, a anistia seria uma forma de autoanistia disfarçada, proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro, além de afrontar cláusulas pétreas do Estado Democrático de Direito, relativizando a punição para crimes que ameaçam a própria democracia. Ele encerrou afirmando, abre aspas, nenhuma versão do PL da anistia é aceitável, e não aceitaremos que esse escândalo avance. Se tentarem votar antes do recesso, a resposta será à altura. Mobilização nacional, pressão institucional, denúncia internacional
e vigilância permanente. Golpismo não se apaga, se pune, e quem tentar apagar será cúmplice e partícipe de um novo atentado à democracia. Fecha aspas. Diante das pressões sobre o Congresso e das recentes medidas que vão contra o povo brasileiro, um ato está convocado para o dia 10 de julho na Avenida Paulista. Também na quarta-feira, o deputado Guilherme Boulos fez um chamado para que todos participassem do ato diante dos ataques do chamado Congresso Inimigo do Povo. Fala, pessoal. Vocês sabem que dia 10, quinta-feira da semana que vem, nós vamos ter um grande ato, um ato importante dos movimentos sociais. Milhares de pessoas já confirmaram pela nossa luta, pela batalha que está acontecendo hoje no Brasil, de quem é que vai pagar a conta. Eu acabei de sair de um debate na rua, que a gente fez lá na Praça da República em São Paulo, ali no meio do comércio popular, conversando com o povo, explicando o que está em jogo, a importância desse ato, dessa manifestação que vai ter na quinta-feira da semana que vem. Estou chegando agora aqui em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, onde vamos fazer novamente uma convocação ao longo do fim de semana, reuniões nas periferias para chamar as pessoas. Agora, o que eu queria falar com vocês é o seguinte: alguns companheiros têm questionado nos últimos dias esse ato, dizendo, mas o Congresso é complicado, é muito desfavorável, se a gente for para a luta vai acirrar mais a situação, se a gente for para a rua, o que é uma preocupação legítima. Mas eu quero convidar esses companheiros e quem pensa desse jeito a uma reflexão. Qual é a situação, pessoal? Em primeiro lugar, sim, não se ganha uma batalha na defensiva. Ir para a rua, ir para a luta, é algo essencial, que está no DNA da disputa política da esquerda. É importante. A extrema-direita vai às ruas para colocar as pautas deles. Ir para a rua, travar a disputa não apenas no parlamento, é algo que nós devemos fazer, inclusive para poder alterar a relação de forças nesse país. Que lá no Congresso a gente sabe que é muito difícil. Eu sei qual é a situação lá, eu sou deputado, eu estou vendo aquela situação. Nós não temos nem um terço do Congresso na esquerda. E lógico que o presidente Lula vai ter que negociar, vai ter que buscar construir consensos. Isso é parte de um governo de coalizão sem maioria no parlamento. Isso é parte de uma frente ampla que foi a que derrotou Bolsonaro e a extrema-direita em 2022, né? E é papel do governo buscar construir pontos e ter diálogo, porque nós não temos maioria, senão não aprova nada. Ok. Mas dito isso, é papel da esquerda também ir às ruas e mobilizar. Existe uma frente ampla, existe uma coalizão. A esquerda também tem que ter voz nessa coalizão. Também tem que convocar o povo, a sociedade, para suas pautas. E tem outra, esse não é um ato contra o Congresso Nacional em abstrato. Esse é um ato por pautas muito bem definidas. Taxação BBB, taxar super rico, bilionário, banco e bet. Fazer os ricos entrarem no imposto de renda e os pobres no orçamento. Essa era a promessa de campanha do Lula em 2022. Fim da escala 6x1. Proposta do movimento VAT, PEC da nossa companheira Erika Hilton, e que o Lula assumiu como proposta de governo. Além disso, enfrentar os supersalários. Nós entramos com o PL, o projeto de lei, há 6 meses, já tem assinaturas para regime de urgência e não foi pautado. Zerar imposto de renda de quem ganha até R$5.000 por mês, 90% da população brasileira. Veja, a questão é que o governo tem buscado colocar essas pautas. E a maior parte do Congresso tem obstruído, barrado, não pautado. É natural que a esquerda e os movimentos sociais vão às ruas. E é isso que nós vamos fazer no dia 10. É natural e é importante para ajudar a alterar a relação de forças no país e para colocar as nossas pautas na ofensiva. Não se ganha uma batalha na defensiva. Então, esse é o objetivo do ato do dia 10, reforço com vocês. Eu vou estar nos próximos dias fazendo reuniões em todos os cantos das periferias de São Paulo, da região metropolitana, para convocar esse ato, um ato chamado pela Frente Povo Sem Medo, pela Frente Brasil Popular, pelos principais movimentos sociais brasileiros.
Este é o momento. O que está em jogo no Brasil hoje é